Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos. Vamos iniciar mais um dia a meditação da Palavra de Deus. E antes de iniciarmos, peçamos ao Espírito Santo que nos conduza nesse momento, abrindo a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso coração, para bem acolher a palavra que Deus vem nos revelar hoje. E a palavra que eu trouxe para partilhar e meditarmos juntos está no livro 1 João, capítulo 4, versículo 18. Se você puder e quiser, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo essa passagem. 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz: No amor não existe medo. Pelo contrário, o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo supõe castigo. Por conseguinte, quem sente medo ainda não está realizado no amor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, quando eu orava pedindo a Deus uma palavra para esse momento, me veio 3, porque Deus é assim, Ele é bem ágil. Veio a palavra amor, medo e fé. E eu fui entrando em oração para Deus me revelar o que Ele queria dizer. E antes de tudo, antes de meditarmos essa palavra mais a fundo, eu quero dar um testemunho breve que aconteceu comigo de uma irmã. Ela veio me trazer uma palavra dizendo ser uma profecia. Mas a palavra que ela me revelou me trouxe muito medo, me deixou angustiada. Eu fiquei tão transtornada que eu corri e fui fazer a oração a Deus, pedindo a Deus que tirasse aquilo de mim, aquele pensamento ruim, aquele sentimento ruim. E o que me veio quando eu trazia a Deus esse momento é que quando as coisas vêm de Deus, ela não traz medo. Muito pelo contrário. Quando traz medo, quando traz angústia, é coisa do inimigo, não é coisa de Deus. E é isso que a palavra está nos revelando hoje. No amor não existe medo. E a palavra mesmo também fala que Deus é amor. Então, logo, o medo não vem de Deus. O medo, ele vem como uma ação do inimigo para nos tirar da presença de Deus. Quando estamos fora da presença de Deus, o medo ele nos perturba e ele cerca todas as áreas da nossa vida, tanto na área familiar, na área de trabalho, seja qualquer for a área, nós sentimos medo. Mas o maior temor, a maior fraqueza da gente não é o sentir o medo, é nós alimentarmos o nosso medo. Porque a partir do momento que nós alimentamos o medo, nós nos afastamos e vamos perdendo a fé em Deus. Nós vamos perdendo a confiança em Deus. Eu trago aqui 2 passagens bíblicas onde você pode meditar posteriormente e ver o que Deus fala com você. Porque o que Ele trouxe para mim, o que Ele me revelou nessa palavra, foi o sentimento de 2 versões da palavra medo. A primeira está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 37 a 32, onde fala da passagem de Jesus no Getsêmani, onde ele sentiu medo. Muitas pessoas acham que Jesus sentiu medo pelo lado humano dele. E o que foi me revelado é que o medo que Jesus carregou naquele momento não foi o medo humano dele, foi os nossos medos. E foram tanto medo, tanto pecado, tanta angústia, tanta preocupação, tanta opressão do inimigo, que Jesus chegou a suar sangue. E a outra passagem está em Gênesis, capítulo 3, versículos do 8 ao 10, que quando Adão aceitou o fruto proibido de Eva, Deus procurou por ele, porque ele conversava com Deus face a face, e Deus procurando por ele, ele se escondeu porque ele teve medo. Ele teve vergonha de estar nu, ele teve medo de Deus.
Então são duas situações bem distintas, onde o medo fez Adão se esconder, saindo da presença de Deus. E o outro medo que Jesus carregou, que são os nossos medos, ele se prostrou e orou diante de Deus Pai, pedindo para afastar dele aquele cálice. E aí eu me questiono, aonde está levando os nossos medos? A nos esconder de Deus, a sairmos da presença dele? Eu não sei qual o medo que você carrega, meu irmão. Eu sei que o meu medo maior, eu já coloquei na presença dele. Eu já coloquei nas mãos dele e eu acredito fielmente que se algo daquela palavra que aquela irmã deixou para mim, me deixando angustiada e com medo, fosse revelar por alguma situação da vida que a gente não sabe, a gente não pode prever o futuro, eu só pedi a Deus que, se possível for, que seja feita a vontade dele e que ele me fortaleça, que ele me dê a sabedoria de continuar na presença dele, alimentando a minha fé, me fortalecendo. E eu deixo essa palavra aqui com vocês, meus irmãos, porque com certeza nós trazemos, cada um traz aí um medo. E durante a nossa realidade de hoje, trazendo para as nossas vidas, aí está um vírus invisível a todos, mas que deixa medo da gente perder o emprego, deixa o medo do futuro, a incerteza, nos deixa com medo de perder alguém que amamos, nos deixa com medo de pegar alguma doença. E assim a gente tem alimentado o nosso medo. E o seu medo? Se você me permite questionar, o seu medo tem te tirado a sua fé? Tem te tirado da presença de Deus? Ou você tem abandonado o seu medo e entregado nas mãos do Senhor, pedindo a Ele que seja feita a vontade dEle? Eu quero deixar aqui essa mensagem e que você não responda para mim nem para alguém, mas que você possa responder para o próprio Deus. Que, se for do seu desejo e da sua vontade, vamos fazer aqui uma breve oração ao Espírito, que você pode levar aí durante o seu dia, toda a meditação, pedindo ao Espírito Santo de Deus que te fortaleça, que, se for da vontade de Deus, a realização de algo ruim que você pressente ou que você está com medo que aconteça, que Ele te fortaleça, que Ele possa vir diante dos teus medos e que você possa renunciar a cada um deles. Porque, como eu disse no começo da nossa meditação, o medo não vem de Deus. O medo é uma estratégia do inimigo para nos tirar da presença de Deus. Então, vá renunciando o seu medo, vá entregando nas mãos do Senhor, nas mãos de Jesus, o próprio Jesus que tudo suportou naquela cruz. Tudo que Jesus passou, o antes, o durante e o depois da sua paixão, foi por amor a nós. Como nos diz esse versículo, no amor não existe medo. Você tem amado Jesus? Você tem sentido fé em Jesus? Você tem confiado em Jesus? Então, para que sentir medo? Por que você tem alimentado o seu medo? Renuncia, meu irmão, esse medo que você tem sentido. Essa é a palavra que eu deixo para você e que eu peço ao Espírito Santo que venha sobre cada um de nós no dia de hoje, nos fazendo perceber que estar na presença de Deus é renunciar os nossos medos e a nossa vontade. Que desça sobre cada um de nós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.